Assim como uma ilusão de ótica é uma distorção do nosso senso de visão, uma ilusão temporal é uma distorção do nosso senso de tempo. Algumas ilusões parecem pequenas, como um minuto gasto esperando na fila que pode parecer durar uma eternidade. Mas um dia inteiro com amigos pode simplesmente voar. Algumas ilusões mais profundas parecem ser a sensação estranha que temos de gravações que fazem as pessoas de muito tempo atrás parecerem mais reais do que o normal, ou a maneira estranha como o tempo parece passar despercebido. Antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Considere também dar uma dica sobre conteúdos que quer ver no futuro aqui no canal, escrevendo nos comentários aqui embaixo. Ou simplesmente deixe a sua opinião sobre o tema. Fechou? Obrigado demais! As ilusões são as bordas de outra dimensão do espaço-tempo, não uma que nos foi dada pela física, mas uma feita por nossas mentes. Vamos começar com as diferentes maneiras que existem para sentir o tempo. Realmente sentar e sintonizar conscientemente a passagem de tempo em que acontece é chamado de sentir o tempo prospectivamente. Você não pode fazer isso com o tempo que já aconteceu, mas será que não? Se eu perguntasse sem olhar para adivinhar há quanto tempo você está assistindo a este vídeo, você provavelmente conseguiria lembrar com um palpite no qual você está razoavelmente confiante. Bem, você chegou a esse palpite sentindo o tempo retrospectivamente, medindo-o como aparece em sua memória agora. Com isso em mente, estamos prontos para abordar nossa primeira ilusão, o paradoxo do feriado. Um atraso de 4 horas no aeroporto antes de suas férias pode parecer insuportavelmente longo enquanto acontece. Mas quando você chega, um dia divertido em seu destino pode parecer voar. Esses sentimentos são todos possíveis. Uma semana depois, retrospectivamente, o atraso muitas vezes parece um pontinho em sua mente, e no dia do passeio parece uma parte muito mais longa da sua vida. Estes são os padrões longo-curto e curto-longo do tempo sentido. O que você sente depende se o que você está fazendo é vazio ou cheio. Uma atividade vazia é monótona, sem estímulo, sem importância para você, enquanto uma atividade cheia está repleta de sensações, novidade, significado, mudança de contexto e desafio. Agora, experimente isso. Durante 3 dias, fique isolado numa sala, sem marcadores de tempo, sem contato com o exterior. Enquanto estiver lá, o tempo vai parecer arrastar-se muito lentamente. Provavelmente, você terá medo de quando sair da sala tenham se passado só algumas horas. Depois dessa experiência, muito tempo depois, vai parecer inacreditável que você ficou 3 dias inteiros isolado numa sala. Bem, acredita-se que o tempo de perspectiva parece rápido quando uma atividade está cheia, porque você não está ocupado pensando no tempo. Se não estiver participando, você está ocupado com outra coisa e você não notará quanto tempo passou. Mas para entender as ilusões retrospectivas, vamos fazer uma pergunta diferente. O tempo acelera à medida que envelhecemos? Muitos de vocês podem se sentir da mesma maneira. Olhando para trás, minha infância parece que durou tanto, mas meus 20 anos passaram mais rápido e meus 30 anos estão passando ainda mais rápido. Uma explicação popular é a teoria da proporção, que sugere que o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos, porque cada nova unidade de tempo que vivemos é menor em relação a todo o tempo anterior ao ano em que você viveu. Aos 9 anos de idade, foram 10 anos de toda a sua existência até aquele ponto. Mas quando você tiver 30 anos, outro ano é apenas 3% mais. Estudos de vida encontraram poucas evidências de que semanas, meses ou mesmo anos são lembrados retrospectivamente como passando mais rápido por aqueles que são mais velhos. Mais décadas, sim. E embora seja verdade que quanto mais velhos ficamos, mais rápido tendemos a pensar que os últimos 10 anos se passaram rápido, isso só parece ser o caso até cerca de 50 anos de idade.
Depois disso, a velocidade das décadas parece estagnar. A principal explicação é que a duração do tempo depende de quantas coisas nele podem ser lembradas. Em sua vida normal, muitas coisas diferentes podem acontecer a cada 3 dias. Mas durante os 3 dias em que você estiver isolado, tão pouco aconteceu que você tem poucas lembranças distintas desse período. Sua mente vê aquele vazio e percebe que foi breve. Então, talvez um declínio em novas experiências e novidades rápidas à medida que envelhecemos significa menos eventos que nossos cérebros decidem memorizar. Então, olhando para trás, porque há menos memórias distintas das décadas mais recentes, presumimos que elas eram mais curtas. Você sabe, refletindo sobre tudo isso, é impressionante quantos momentos são esquecíveis. John Koenig, o autor do Dicionário de Tristezas Obscuras, chama a consciência de quão poucos dias são memoráveis ao longo do tempo. Nossas percepções diárias específicas do que aconteceu conglomeram-se em ideias generalizadas sobre como as coisas eram. Temas, humores, o quadro geral, o que era perceptivo torna-se conceitual. E os conceitos são bons. Eles diminuem a carga cognitiva ao torcer detalhes, deixando-nos com o mais leve. Mas também podem obscurecer a realidade, o que nos leva à nossa segunda distorção, ilusões cronológicas. O mundo da nossa experiência não é feito de entidades distintas, é uma continuidade de manchas difusas sobrepostas e nós impomos conceitos a ele. Por exemplo, um cachorro-quente é um sanduíche? Os cereais são uma sopa? Quantos buracos tem um canudo? Essas não são questões sobre a realidade, são questões sobre palavras que inventamos. A periodização é a divisão do tempo em pedaços inventados, como a Idade da Pedra, o Renascimento, os anos 80, os anos 90. Mas aqui está o problema. Quando os anos 80 ou 90 realmente aconteceram, quero dizer, matematicamente, eles se referem a anos que têm 8 ou 9 na casa das dezenas, mas conceitualmente, bem, não é como em 1º de janeiro de 1980, as pessoas acordaram e ficaram tipo: "Ei, pessoal, estamos nos anos 80. Rápido, todo mundo muda suas roupas." Fatos que expõem suas imperfeições são pouco favoritos nas redes sociais. Mas o que ainda não foi discutido são os mecanismos pelos quais permitimos que eles façam seu trabalho sujo. Vamos nos aprofundar e ver o que podemos descobrir se eu pedisse para você se deitar no chão de uma sala sem janelas e sem relógio e se levantar depois de pensar que 1 minuto tinha passado. Você provavelmente faria um bom trabalho. Mas se eu pedisse para você se levantar depois de pensar que 10 anos haviam se passado, seria difícil. Não temos a capacidade de sentir e compreender longos períodos de tempo, e também não podemos nos lembrar de tudo o que acontece. Então, ao invés de compreender a escala e a estrutura correta da história, acredito que nossas mentes muitas vezes apenas usam a forma como pensamos sobre os eventos passados para se situar. Uma maneira de fazer isso é através do que chamo de heurística de comparação conceitual, uma técnica pela qual usamos a semelhança de elementos em nossas concepções de coisas para julgar sua distância temporal. Se nossos conceitos de duas coisas sugerem tempos totalmente diferentes, é natural supor que muitas coisas aconteceram entre eles e que a duração que os separa deve ser grande. Alternativamente, se nossos conceitos não forem muito diferentes, o tempo entre eles deve ser portador de eventos e, por isso, parece breve. Não é uma má estratégia, mas o tiranossauro morreu há 66 milhões de anos e quando os T-Rex começaram a vagar pela Terra, o estegossauro já estava extinto há mais de 80 milhões de anos. Para um T-Rex, o estegossauro era ainda mais antigo do que pensamos que os T-Rex são. Aqui está outro exemplo. Quando pensamos em Marilyn Monroe, pensamos em uma jovem, Hollywood, glamour americano de meados do século, preto e branco. Quando pensamos na rainha da Inglaterra, pensamos em uma velha na Inglaterra e nas manchetes. Porque essas concepções são bem diferentes, colocamos mentalmente cada mulher em uma época diferente.
Então pode ser uma surpresa saber que ambas nasceram no mesmo ano. Da mesma forma, pode ser surpreendente saber que Anne Frank e Martin Luther King Jr. também nasceram no mesmo ano. E se eles estivessem vivos hoje, ambos seriam mais jovens do que a rainha da Inglaterra. Isso é surpreendente para muitos de nós, porque nossos conceitos sobre essas pessoas estão ancorados neles como adultos. Na psicologia social, a teoria do nível de construção descreve como o pensamento abstrato e concreto se relaciona com a distância psicológica, ou seja, o quão distante algo parece como em oposição ao quão distante realmente está. Agora, sem surpresa, descobriu-se que as pessoas tendem a pensar sobre coisas que são psicologicamente distantes de forma mais abstrata. Mas estudos também descobriram que, se as pessoas forem solicitadas a pensar sobre um evento de forma abstrata, elas o considerarão mais distante do que se quando solicitado a interpretá-lo concretamente. Isso pode explicar por que as coisas podem revelar-se terem acontecido há mais tempo ou mais recentes do que pensávamos. Se um evento perde relevância rapidamente ou é subitamente substituído em nossos pensamentos diários por outros eventos mais urgentes, desconectados dele, nossas mentes podem mudar sua interpretação para um nível mais alto, fazendo com que pareça mais antigo no tempo do que realmente está. Inversamente, se atender detalhes de baixo nível de um evento continuar a ser importante, nossa heurística de nível de interpretação fará com que pareça mais próximo no tempo do que realmente é. John Koenig define como síndrome do protagonista a crença de que você é o personagem principal do universo. Entretanto, é importante reconhecer que você não é, pois você precisa perceber que outras pessoas, como os estranhos que conhece no dia a dia e que você nunca mais verá, têm vidas plenas tão importantes e prazerosas para eles como a sua é para você. A síndrome ab-ovo é a crença de que o filme do universo começou quando você existiu, que os tempos da sua vida são o enredo e contém o clímax, e que tudo antes de você era apenas uma história de fundo, tudo depois são apenas sequências, quando você percebe que isso não é verdade e que você não nasceu ab ovo, mas in medias res, que você morrerá antes dos créditos e que todos que já viveram foram protagonistas totalmente desenvolvidos em suas próprias mentes. As sociedades pré-modernas viam o presente como uma continuação do passado. As mudanças eram interpretadas como perturbações temporárias do estado natural, mas hoje vemos o presente como algo especial. Uma das maiores trapaças que já aplicamos a nós mesmos foi não perceber que as coisas que fazemos para economizar tempo nos deixa com menos tempo e mais sozinhos. Nenhuma mudança tecnológica é apenas tecnológica. O carro permitiu que as pessoas viajassem mais rapidamente e sempre que quisessem. Mas uma vez disponível, significava que as pessoas poderiam viver mais longe de onde trabalhavam. Então, as cidades e vilas mudaram de pessoal, associações mudaram, estradas dividiram bairros, criaram novas oportunidades enquanto acabavam com outros empregos e indústrias, formas de expressão cultural e toda uma sociedade diferente surgiu simplesmente porque encontramos uma maneira de nos movermos mais rápido da mesma forma que os smartphones e a internet tornaram o acesso à informação e à comunicação mais fácil e rápida. Mas isso não foi tudo o que eles fizeram. Junto com eles, surgiram novas convenções sociais, novas comunidades, novos níveis de exposição a ideias e conflitos, uma nova compreensão do que significava estar disponível. É muita coisa para se adaptar. O ritmo de vida pode estar tirando a sua vida de você. Reserve um tempo para o tempo controlar você. Fique entediado, perca, fique para trás, sinta o tempo passando. Perca controle do tempo enquanto experimenta apenas o que seu corpo pode sozinho. Você pode não ter o melhor momento da sua vida, mas terá mais tempo da sua vida.
Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos, familiares e colegas. Assista também os vídeos nos cards, considere maratonar o nosso canal, porque sempre trazemos temas muito interessantes e de forma simples e divertida. Agradecemos muito por estar conosco aqui nos Rolês da Vida. Até o próximo vídeo!